pessoas, tudo certo com vocês? Estou eu de novo aqui, Professor Nozem, para mais um vídeo sensacional aqui no canal e esse vídeo é um vídeo que faz tempo que eu tô querendo fazer. Faz tempo que eu quero conversar com vocês sobre um assunto que é espetacular, que é sobre língua também, mas não especificamente língua portuguesa. Hoje o nosso bate-papo aqui é sobre Libras. Pessoas, Libras, que é muito importante e vocês vão entender um pouco mais. Mas é óbvio que eu não tô sozinho. Mas daqui a pouco você vai saber quem tá comigo. Então, bora pra esse videozão? Muito bem, pessoas, como eu disse pra vocês, Libras é utilizado por muita gente no Brasil e no mundo, certo? E a gente tem visto cada vez mais pessoas também tendo essa curiosidade de conhecer um pouco mais de Libras. E eu trouxe um expert para conversar comigo sobre Libras. Ô, meu amigo Neto, chega aí! Que maravilha! Olá! Como é que vocês estão, gente? Olha, primeira coisa que eu quero falar é que eu tô muito feliz de estar aqui, viu? Eu acompanho o canal, acompanho o conteúdo, já aprendi muita coisa, tá? É isso mesmo. E, enfim, felicidade de estar aqui. Muito bom. Fez até um sinalzinho já, né? Cara. Oi, Neto. Aqui, ó. Oi, Neto. Pra quem não entendeu, eu dei Oi, Neto. Fui pesquisar, Netão, porque o Neto tem um canal de Libras, um canal não, né? Tem todas as redes sociais possíveis de Libras, né? Neto Libras. Ô, Neto, conta um pouquinho pra mim já de cara aí, da onde surgiu a Libras na sua vida? Conta pra gente. Há cerca de 11 anos, eu frequentava uma igreja, lá tinha um grupo de surdos, e eu fiz um curso de Libras lá, sem pretensão nenhuma de trabalhar com isso, só por curiosidade. Acontece que eu me apaixonei por essa língua, sabe? E isso foi muito marcante para mim, porque eu sou uma pessoa muito expressiva, muito, sabe? E quando eu descobri que eu podia me expressar de uma forma regradinha, com gramática, através de uma língua, sabe? Eu falei, cara, me encontrei. E olha só, uma coisa que talvez as pessoas não saibam, Neto, é que Libras, desde 2002, é considerada uma segunda língua brasileira, certo? Tô certo nisso? Sim, e não ao mesmo tempo. Vamos lá, a gente vai começar a falar sobre isso aí, vai ser muito legal. Desenrola isso pra nós aí, desenrola pra nós. A Libras, na verdade, ela é uma língua, exatamente, uma língua. Só que ela não é uma segunda língua oficial do Brasil. Como se o Brasil fosse um país bilíngue, porque o Brasil não é um país bilíngue, né? Então, a Libras acaba não sendo essa segunda língua oficial do Brasil, mas ela é, sim, um segundo idioma aí falado na nação brasileira, assim como as línguas indígenas também, né? Tupi, enfim, tem outras línguas faladas no Brasil também. Entendi. Então quer dizer assim, é como se eu tivesse essa língua oficializada apenas no Brasil, mas não como um país bilíngue. Ela é oficializada como uma língua que existe. Até porque Libras, né? Libras é exatamente isso, né? Língua brasileira de sinais, é isso? Exatamente, é isso mesmo. Libras é língua, L de língua, BRA de brasileira e o S de sinais. E até a gente estava conversando um pouquinho antes de começar a gravar, né? Você comentou um pouquinho até sobre esse mercado da Libras, esse público de Libras que vem crescendo ultimamente, não é isso? Sim, a Libras tem tido uma crescente muito grande desde 2018, vamos colocar assim, aproximadamente. Isso alavancou muito na pandemia, porque ninguém saía de casa, não podia fazer nada. Aí os cantores começaram a fazer lives, né, na internet, e sempre tinha o intérprete do lado ali, né? Então, nessa época foi onde, assim, as portas se abriram e isso começou a ter uma procura muito grande e tem tido essa crescente, assim, sabe? Tem sido uma coisa bem... que tem aumentado bastante o mercado para quem quer ser intérprete de Libras. E é um mercado que paga bem, viu? Uma coisa que eu sempre fiquei na dúvida. Beleza, Libras existe já há algum tempo, certo? Mas e desde quando existe Libras? E antes de Libras, como é que uma pessoa surda se comunicava? Lá em 1850, alguma coisa, não lembro a data certa, mas quando Dom Pedro II estava lá em exercício, ele tinha um parente, um familiar surdo. Ele descobriu que na França existia uma escola, um instituto de educação de surdos. E aí ele falou, cara, isso não tem no Brasil, né? Vamos trazer alguém de lá para ajudar a gente aqui. Fundaram, então, o primeiro instituto de surdos, que inclusive na época era Império, eu não me lembro o nome certo, mas era Instituto de Surdos Mudos, que essa nomenclatura não está correta, né? E aí hoje mudou o nome, se chama INES, Instituto Nacional de Educação
de surdos. Fica no Rio de Janeiro, existe até hoje. E muito legal isso que você também levantou agora nesse finalzinho da sua fala, que a terminologia, né, surdos, mudos, ela tá equivocada, né? Por que não tá adequado, Neto? Conta pra galera que tá assistindo o canal aqui. Surdo-mudo é um termo que não é usado. Dentro da comunidade surda, ele é visto como algo bem negativo, assim. E o porquê que não é mudo, né? A surdez, ela tem a ver com a audição, e a mudez tem a ver com as pregas vocais, né? Então, a pessoa que não escuta, ela só não fala porque ela não ouviu, né? Eu sempre dou um exemplo pra galera. Eu falo assim, você sabe como é que fala tchau em sueco? Aí a pessoa fala, não. Aí fala, e se eu falar pra você que é tac-tac? Aí eu vou perguntar novamente, você sabe como é que fala tchau em sueco? Aí a pessoa fala, tac-tac. Eu falei, como é que você sabe? Porque a pessoa ouviu como é a pronúncia, né? Então ela repete. É por isso que o surdo não é todos, né? Mas tem surdos que não falam, ou tem essa dificuldade na fala, por apenas não ouvir. Então é simples assim. Neto, olha só, aproveitando que a gente tá falando desses termos aí, dessas palavras, cara, que termos que são capacitistas, que são ruins de utilizarmos em relação à comunidade surda? Me conta um pouquinho disso aí também. Bom, o primeiro, e mais assim que eu vejo o pessoal cometendo, é o surdo-mudo, o famoso surdo-mudo. Esse termo, ele não é legal, a comunidade surda se sente bem ofendida com ele, é bem pejorativo, tá? E os motivos a gente já falou sobre, né? Uma outra coisa legal e importante de se falar é sobre onde a gente usa esses termos. Por exemplo, o termo surdo, né? Quando, sei lá, você está chamando o seu filho, filho, você tá surdo? Já vem com esse peso, sabe? Então, usar essa palavra nesses horários, sabe? Nesses momentos onde você carrega e traz esse peso, pode dar um significado ainda mais pesado para a palavra, né? Sim. Porque o surdo, ele aceita esse termo de fato, porque ele é surdo e não tem nada de mal nisso. Então, a ideia do capacitista é tirar esse peso ruim, né, da palavra para que fique mais leve mesmo. Então, é basicamente isso. Surdo não sendo usado nas horas assim, surdo-mudo, e evitar também mudinho, as variações, né? Ela tenta aliviar, não, vou usar aqui um diminutivo, mas aí o diminutivo nessa hora, ele se torna mais pesado ainda do que se a pessoa tivesse tentado usar uma outra expressão que não teria nenhum problema, né? Então acho que isso é interessante. As pessoas sempre têm essa dificuldade também, né, de encontrar sinônimos para utilizar muitas vezes, né, na hora que vai conversar com alguém, e aí acaba cometendo esses problemas aí na comunicação. Então, pô, é muito legal de saber, e quanto mais a gente sabe, mais a gente vai evitando de utilizar para não ferir as pessoas, obviamente. Essa é a nossa ideia, né? E assim, Neto, cara, uma coisa que eu sempre fiquei na dúvida. Beleza, tem a língua brasileira de sinais, Libras, ok. Libras, ela é uma língua universal? Ou Libras, ela é só do Brasil? Existe Libras nos Estados Unidos? E lá nos Estados Unidos não se chama Libras, se chama, sei lá, porque daí bota Estados Unidos? A gente já falou sobre o que significa, né? Língua brasileira de sinais. Se é brasileira, obviamente, é usada no Brasil, né? Então, existe outras línguas de sinais usadas em outros países, porém não é Libras. Quando a gente fala Libras, a gente se refere somente à língua de sinal do Brasil. Quando a gente fala língua de sinais, a gente está englobando todas. Aí pode ser a língua de sinal americana, a língua de sinal francesa, a língua de sinal portuguesa, a língua de sinal chinesa, japonesa, e sim, cada país tem a sua língua de sinal própria. Já tem uma contabilidade aí, eu não sei exatamente, mas são mais de 100. Então, o termo certo é língua de sinal, né? Temos a língua de sinal universal e no Brasil, Libras. Tem uma tentativa de fazer sinais internacionais. Pode ser chamado, tem dois nomes, né? Sinais internacionais ou gestuno. É a ideia de misturar tudo para tentar fazer uma comunicação, mas isso não é uma língua. Aí é uma linguagem. Cara, é legal, acho, pontuar isso, né? A diferença de língua e linguagem para as pessoas que estão vendo a gente. Porque a língua, ela tem regras, tem uma sintaxe, tem uma gramática. Então, a língua, ela tem uma organização, né? A linguagem, ela é muito mais um mecanismo de comunicação, né? Eu posso ter uma linguagem aqui até com um olhar só, né? Eu posso fazer uma coisa assim, é uma linguagem. Teve uma situação muito interessante que rolou no BBB 23. O Tadeu tentou fazer ali gestos, né? Usar Libras para comunicar alguma coisa com o pessoal que estava na casa. E
Alguns disseram, não, ele errou, ele fez acho que mais de uma vez, né? Chegou a ver se o Tadeu errou mesmo, se foi algum ruído de comunicação? Eu vi, cara, eu assisti esse dia e eu vi depois nas redes sociais, principalmente dentro da comunidade surda ali, o pessoal que eu acompanho. Isso, sabe, teve um burburinho, assim, muito legal. E eu vi muita gente falando que ele errou, que ele não errou. Na verdade, não foi que ele errou, né? Ele fez os sinais de uma forma, como se fosse uma pessoa que está iniciando no inglês, que não tem aquela pronúncia perfeita. Foi isso. Ele fez os sinais com uma pronúncia que não era tão perfeitinha. E aí a pessoa que estava lá dentro, na casa, talvez por nervosismo, né? Ela também falou que ela não era fluente ela já tinha falado sobre isso. Então, faltava um pouco de entendimento da parte dela e o nervosismo, o momento todo, ela não conseguiu entender direito. Aí ele repetiu, fez novamente, com a pronúncia não perfeitinha, mas dava para entender. Quem é fluente conseguiu entender perfeitamente o que ele quis dizer. Então foi isso que aconteceu. Ele não errou, né? Teve um ruído só, um ruidinho ali, que não tem problema, né? Por falar nisso, cara, o que eu preciso saber de Libras que é essencial? É muito mais fácil e simples do que parece, sabe? Às vezes a gente vê e, nossa, não, é uma língua, exatamente isso. Um idioma que você usa as mãos para se comunicar. E conforme você entra nele, você vai entendendo como funciona, você percebe que é mais simples, sabe? Então isso é uma coisa bem legal de saber, né? Que é mais fácil do que se parece. Outra coisa legal também é que Libras não é uma tentativa de colocar o português em sinais, sabe? Porque a gente vive no mesmo país, né? Nós falamos português, então imagina-se que, tem o português, então eles pegaram esse idioma português aqui e colocaram um sinal para cada palavra para o surdo entender, porque ele não consegue falar, só que não é isso. É uma língua independente, sabe? É uma língua completamente diferente, e a prova disso é que a língua gestual portuguesa é extremamente diferente da língua brasileira. A gente tem muito mais proximidade com a língua francesa e com a língua americana, por exemplo, do que com a língua gestual portuguesa, que é totalmente diferente. Então, não é uma tentativa de sinalizar o português, sabe? É uma língua definitivamente diferente, tá? Aquilo que a gente falou é língua, ela é brasileira, ela é de sinais. Uma outra coisa legal também, que eu vejo muito, é o pessoal falando assim, eu sei Libras, olha só. Aí fez A, B, C, D. Aí falou, legal, tá aprendendo Libras, você sabe o alfabeto em Libras, né? Soletrando as letras, né? E não falando a palavra corrida, né? É isso, existe uma comunidade surda, que é onde a Libras é mais usada e falada, que são por pessoas surdas, pessoas ouvintes também que trabalham, ou que têm parentes, enfim. E qualquer pessoa pode entrar nesse meio. Uma coisa que a gente sempre vê quando tem, por exemplo, dois surdos conversando, eles são muito expressivos, né, na maneira de apresentar ali, tanto o rosto, o gestual das mãos. Isso faz parte do processo mesmo? É assim que funciona? Exatamente. Sim, a Libras por ser uma língua visual, né, a gente usa os olhos para entender, né, como se fossem os ouvidos, onde a gente recebe, e usa as mãos como se fosse a boca, né? Seria essa a ideia da comparação. Então, sim, ela é uma língua muito expressiva. Inclusive, as expressões, expressão facial, expressão corporal, elas fazem parte da gramática da Libras. Isso é muito legal. É total. Então, elas não são opcionais, elas são obrigatórias. Então quer dizer que tudo que nós vemos ali é a construção da língua mesmo ali, né? É a construção da língua, todo o gestual, as expressões. Pô, que legal, muito bacana isso. Esse aqui é o sinal de entender. A mão aberta assim, na têmpora, entender. Só que ele precisa vir acompanhado da expressão concordando com o que você quer dizer. Então se eu fizer assim, balançando a cabeça, eu estou dizendo que sim, eu estou entendendo. E se eu fizer assim... eu estou dizendo que não, eu não estou entendendo. Percebe que já fica intrínseco? É exatamente isso. É como se eu juntasse realmente duas coisas para fazer uma expressão, uma frase, né? Exatamente. Bom, então aproveitando que você está me dando algumas dicas aí, e eu não estou entendendo muito, eu quero aprender alguns sinais aí com você, certo? Eu vi que já fui pesquisar lá, né? Já vi o Oi Neto, esse aqui eu já vi. Inclusive, né, esse lance do sinal da pessoa, né? Porque
Eu posso falar neto, né, como você falou, soletrando as letras, mas você tem o teu próprio sinal. Então, quando faz assim, é neto. E como que funciona, por exemplo, para que eu possa ter um sinal? Maravilha, essa pergunta é maravilhosa. Vamos lá. Existe isso mesmo, tá? As pessoas, principalmente dentro da comunidade surda, elas têm sinais próprios de cada uma delas. E esse sinal, geralmente, é baseado numa característica da pessoa. Seja uma característica visual, uma característica do jeito da pessoa, enfim. O meu é por conta do cabelo. Antigamente eu usava cabelo arrepiado. E é justamente para isso, para facilitar na hora da comunicação. Por exemplo, o meu nome mesmo é Jerônimo. Imagina se fosse toda vez que ficasse Jeronimo. Então foi muito natural deles criarem sinais, sabe? É uma coisa que surgiu naturalmente. E por conta disso, de ser uma língua primordialmente dos surdos, assim, né? Que eles usam mais, o direito de criar o sinal é somente da pessoa surda. Tá? Então eu não posso inventar o meu sinal, e eu que sou uma pessoa ouvinte, que é assim que é chamado a pessoa que não é surda dentro da comunidade surda, né? Uma pessoa que é ouvinte, eu não posso criar um sinal, sair dando sinal para as pessoas. Então quem cria o sinal das pessoas é um surdo. E aí, de forma visual, aí cada um vai criar cada coisa, entendeu? Então isso é muito legal. Eu vou ensinar inicialmente aqui alguns sinais que a gente consegue aplicar em diversos contextos que vão tranquilizar a gente para saber, pelo menos, reagir. Porque tem gente que chega de frente com um surdo, quando um surdo vai em um estabelecimento, enfim, qualquer lugar, a pessoa, ai meu Deus, e agora? Parece que chegou um ser que, nossa, cara, é um ser humano só, que fala um outro idioma, né? Que fala Libras. Então, basta você saber alguns gestos para você se localizar. Então, por exemplo, a gente falou sobre expressão facial, e isso é muito importante, a gente vai usar aqui agora. Expressões que concordam com o que a gente quer dizer. Por exemplo, se chega um surdo e você quer cumprimentar, tem um sinal de oi, que é assim, né? Faz assim, ou faz rodando, não importa tanto o movimento, tem que balançar a mão, né? Como se fosse a letra O e a letra I junto. É o oi. Mas também tem uma forma de acenar, que você faz assim. É bem o que a gente usa mesmo, as pessoas que são ouvintes, que não sabem Libras, né? E para dar tchau, a mesma coisa. Percebe? Então, esses dois gestos, eles são bem abrangentes, assim. A gente pode usar, mesmo que a gente não saiba tudo sobre Libras, né? Um outro que é legal é esse aqui, ó. Esse é o joia. E aí, tipo, a pessoa fala, eu vou... Olha aqui meu celular. Aí eu pego o celular da pessoa e falo, tipo assim, que joia, que bacana, gostei, legal, sabe? Isso aqui envolve toda essa ideia, sabe? E se a gente fizer assim, com a expressão sempre, né? Vai passar essa ideia do lado negativo, sabe? E você, beleza, joia? Eu tô mal. Ou então, eu tô joia, sabe? Então isso é um jeitinho assim, que não é Libras pura, mas um jeito da gente se virar, né? Então, aquele pouquinho, muito, esses são genéricos que a gente consegue se desenvolver. Mas bora lá então, vamos aprender um sinal que é muito bom, que é o sinal de bom. Olha só, a mão assim, na frente da boca e abre. Bom. Bom, pode ser bom, boa ou bem, tá? Então, se você quiser, e você? Tudo bom com você? Tudo bem com você? Aí se quiser colocar um joinha, também pode, entendeu? A ideia do sinal do vai somando. Por exemplo. Bom. E aí o dia é a letra D, assim, ó. Como se fosse o sol passando. Saquei. É que nasce o sol, né? E se põe lá. Então, bom dia. Aí o boa tarde, que é a ideia do sol se pondo ali. Legal. Tarde, exatamente. E boa noite, que é quando o sol se esconde, né? Ele vai lá para trás do planeta, né? Ele vai... Essa é a ideia. Entendi. Bom dia. Bom dia. Boa tarde. E boa noite. Legal, né? Show de bola. Gostei. Bem-vindo. É o bom também. E você fala assim, se achegue. Tipo, entre aqui. Entendi. Então... Seja bem chegado, sabe? Seja bem-vindo.
É tipo essa a ideia. E aí Legal, a expressão gostei. sempre, né? Se eu fizer com cara de mal, aí tá falando que a pessoa não é bem-vinda. Então, Entendi. A expressão diz que se é positivo, se é negativo. exatamente. Saquei. Pode dizer muito mais coisa além disso, mas isso é um ponto muito importante. Pô, show de bola. Sensacional. Cara, muito bom. Fiquei muito feliz desse nosso bate-papo aqui. Neto, cara, de verdade, assim, ó, parabéns pelo trabalho, cara. Trabalho maravilhoso, trabalho sensacional. Obrigado por aceitar esse nosso convite, por fazer esse bate-papo aqui comigo. A gente já fez ali umas brincadeiras em outras redes e quando você precisar de mim, tô aqui para fazer também outras coisas contigo e espero também que você esteja disponível aí pra gente poder fazer sempre mais coisas aqui também no nosso canal. E você que chegou aqui, assistiu todo esse videozão, obviamente já vai seguir o Neto nas redes sociais dele, é @NetoLibras, com certeza vai encontrar muita coisa de Libras e também já coloca aqui na descrição se você sabia de tudo isso que nós conversamos sobre Libras, se você não sabia, o que você tira de dúvidas, se te interessou aprender mais e se, obviamente se você tem interesse em aprender mais sobre Libras, corre atrás do Neto aí que ele tem muita coisa pra te ensinar lá também. Neto, brigadão, cara. Valeu mesmo. Beijo no coração. Valeu. Ah, não, aqui é oi. Agora é bom a noite, boa tarde, bom dia. Ah, agora sim, agora eu peguei o jeito. Então, eu te agradeço pelo convite, né? Muito obrigado. E se vocês quiserem aprender Libras, bora me acompanhar aí nas redes sociais. É @NetoLibras. Basta seguir lá, me acompanhar, que eu vou estar lá ensinando vocês todos os dias vários sinais, explicando algumas coisas bem legais. E bora, gente, vamos aprender Libras, que é muito importante. Show de bola, Neto, valeu, obrigado. E você que chegou aqui, obviamente, já faz o quê? Já se inscreve aqui no canal, deixa seu likezão nesse vídeo, compartilha com todo mundo e vamos que tem muita coisa pela frente. Beijo no coração, valeu, até a próxima. Fui!